Então nós vamos à palavra de hoje, corações em chamas para Deus. Vamos ler a palavra em Levítico capítulo 6, versículo 12. O fogo está sobre o altar e arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Bem, quantas vezes, obviamente, você que é cristão, filho, filha de Deus, já leu, esse texto. Mas hoje nós temos uma palavra do coração de Deus para o seu coração, extraído desse texto e também do Novo Testamento. Nós vamos falar a respeito do que isso significa. Primeiro, havia três perfis de sacerdotes. Havia não, existiram, e um existe até hoje e permanece. Antes da lei de Moisés, antes desse sacerdócio que nós lemos aqui, havia o sacerdote de família. Era o sacerdócio exercido pela pessoa mais velha da família. Ela se posicionava como sacerdote que provia as ofertas, e a intermediação entre a pessoa e Deus. O sacerdote era responsável pela família. Depois veio o sacerdócio do tempo de Moisés, estabelecido pela lei, que é o que lemos aqui. E aqui lemos que havia um altar. Havia também na casa de Deus as lâmpadas que não podiam se apagarem, mas havia o altar do holocausto, da oferta a Deus, que não podia se apagar. Aquele altar era feito de pedras e ali o sacerdote oferecia os animais em sacrifício ao Senhor. E a responsabilidade do sacerdote era também de manter aquele fogo aceso. Ele nunca podia se apagar. Era 24 horas aceso aquele fogo, tinha que ser mantido. Ao nascer e ao pôr do sol, deveriam alimentar o fogo com o novo sacrifício, sendo que um sacrifício queimava de manhã até o final da tarde e o outro do começo da noite até o amanhecer. Durante todo o dia era consagrada uma oferta a Deus. Isso significa que a nossa vida é uma consagração a Deus 24 horas por dia, independente de ter o culto na igreja ou não. Se estou trabalhando na escola, em casa, em um lazer, a nossa vida deve ser consagrada diariamente ao Senhor. Então havia três perfis de sacerdotes. O da família, que era o mais velho, o sacerdócio segundo a lei, que durou até Jesus, até o nascimento de Jesus, não dura mais, ou seja, não existe mais, porque veio o novo sacerdote, ou novo sacerdócio. A palavra sacerdócio é consagrado, e é aquele que fica como intermediador, ficava como intermediador entre Deus e o povo. Então, a palavra de Deus nos diz que durante a lei de Moisés, o sacerdote era o intermediário entre Deus e o homem. Era quem oferecia os sacrifícios pelos pecados do povo, e Deus relacionava com o povo através do sacerdote. O terceiro é o sacerdote depois da vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu que separava lá no templo, o lugar santíssimo do povo, da congregação, rasgou-se de alto a baixo quando Cristo morreu. Isso significa o que está em Apocalipse.
Então, a partir deste momento, todos nós recebemos livre acesso ao lugar que só o sacerdote podia entrar. E o lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Nenhuma pessoa comum podia entrar. Só sacerdotes podiam ministrar também no altar, podiam oferecer as ofertas de sacrifício. Quando Cristo morre na cruz, o véu que separava esse lugar santíssimo da congregação rasgou-se de alto a baixo. A partir daí, todos nós, pelo sangue de Cristo, nos tornamos sacerdotes em Cristo Jesus. Cada um de nós recebemos esse ofício de sacerdotes. Somos sacerdotes no Senhor. Temos que ter uma vida consagrada ao Senhor e oferecer a Ele sacrifícios de louvor, de adoração, no altar, onde o fogo também não pode se apagar, e este altar é o nosso coração. Assim como o sacerdote, ele tinha que renovar a lenha, ele tinha que tirar as cinzas do altar e renovar a lenha para que o fogo permanecesse sempre aceso. Nós também temos essa responsabilidade de manter o nosso coração limpo de todas as cinzas do pecado, para que o fogo do Espírito Santo se mantenha aceso dentro de nós. E é o fogo do Espírito Santo que aquece. Nada é aceito por Deus sem passar pelo fogo. Não adiantaria os sacerdotes oferecerem sacrifício ao Senhor naquela época sem ser queimados, sem passar pelo fogo do altar. Fogo que o próprio Deus acendeu, não podia se apagar. Deus acendeu um fogo também no nosso coração, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, nascemos de novo e recebemos o poder do Espírito Santo. Deus nos deu esse fogo, Ele acendeu esse fogo no nosso coração. Quando esse fogo apaga, então nós não conseguimos apresentar ao Senhor as nossas ofertas de adoração, de louvor, nossos serviços. Nada é aceito por Deus, nada que é feito por um coração cujo fogo está apagado, cuja alma é gélida, cujo coração é frio. Tudo que é frio não tem aceitação diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina que é preciso passar pelo fogo, mas para manter o fogo é preciso ter cuidado, renovar com a lenha. A lenha é a palavra de Deus, que deve ser meditada de dia e de noite. É essa lenha que mantém o fogo aceso, o fogo do temor, do amor no nosso coração, o amor para com Deus, o zelo por Deus, por suas coisas, o amor para com as almas, o zelo para com a obra, as coisas de Deus. Só é possível se o nosso coração estiver inflamado, estiver em chamas, se o coração estiver em gelo, se o coração estiver frio. Ele jamais vai conseguir agradar a Deus, jamais vai conseguir ter prazer na presença de Deus, jamais vai conseguir ter prazer em fazer a obra de Deus. E tudo que for feito não será aceito pelo Senhor, porque tem que passar pelo fogo do Espírito Santo, porque nós somos imperfeitos. Tudo que nós fazemos de nós mesmos, pela carne, é imperfeito. Tem que passar pelo fogo, a purificação do Espírito Santo do Senhor, para que seja aceito por Ele. Em Apocalipse está escrito, capítulo 1, versículo de número 6, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos fez sacerdotes em Cristo Jesus. Nos fez sacerdotes para mantermos o fogo aceso no nosso coração. A palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19, diz assim:
não extingais o Espírito. Em outras traduções, não apagueis o Espírito, não estroveis o Espírito. O Espírito Santo de Deus tem que ser livre para operar na nossa vida. Nós não podemos apagá-lo, desprezá-lo, não dar a ele a devida atenção, o devido valor. Quando a pessoa deixa de comunicar, falar com o Espírito Santo, ela está desvalorizando o Espírito Santo. Consequentemente, o fogo vai apagar no seu coração, ou seja, o amor, aquele amor fervoroso, aquela paixão fervorosa, aquele zelo fervoroso, não vai existir mais, porque o que dá fervor é o fogo, o que aquece é o fogo, o que torna o amor profundo, intenso, é o fogo do Espírito no nosso coração. Cada cristão que nasceu de novo tem o Espírito de Deus no seu coração. A palavra de Deus nos ensina que nós temos uma luta dentro de nós. É a carne contra o Espírito. Paulo fala disso. É o Espírito contra a carne. O Espírito está em mim. A carne também está em mim. O Espírito não me deixa, a não ser que eu o ofenda profundamente, apostatando da fé, blasfemando contra ele. Ele está em mim. Quando eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, ele está em mim. Se eu me levanto, ele levanta comigo, ele está em mim. Se eu entro no meu carro, ele entra junto. Se eu estou trabalhando, ele está comigo, ele está em mim. Se eu volto para casa do trabalho, ele volta comigo, o tempo inteiro ele está comigo, ele está em mim, como a carne também está em mim. Agora, o Espírito está em mim, mas para que ele opere em mim, para que ele mantenha o fervor, o amor, a paixão intensa no meu coração, o zelo, o temor, eu preciso dar atenção a ele. Eu preciso comunicar com ele. Eu preciso dar lugar a ele. Tem gente que só lembra do Espírito Santo a hora que está ouvindo uma música a respeito dele. Só lembra do Espírito Santo num culto. Não, o fogo tem que ser aceso 24 horas. E para tal, eu preciso comunicar com o Espírito Santo todo o tempo. Todo o tempo que eu puder. Eu preciso colocar lenha nessa fogueira, para essa chama não apagar. E a lenha é a palavra de Deus, meditando nela todos os dias. A lenha é também a oração. Um cristão que não ora, nem cristão ele é. Ele é um falso cristão. Não tem como ser cristão sem orar, porque orar é o elo de comunicação com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Se a gente não ora, então não temos comunicação com Deus. Se não temos comunicação com Deus, então não temos Deus na nossa vida, não somos cristãos. É impossível ser cristão sem oração. É impossível manter a chama acesa no coração sem oração, sem a palavra e sem a oração. Mas não termina aí, sem o louvor, sem o cântico de louvor e adoração. Palavra de Deus diz que o Pai procura adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. A palavra também nos diz que nós devemos cantar e salmodiar ao nosso coração, ou seja, ao nosso Deus, no nosso coração, com cânticos e salmos, hinos espirituais, o tempo todo. Sabe por quê? Muita gente já não tem mais essa chama, já não tem mais, sabe, aquele amor intenso, aquele prazer em fazer a obra de Deus, em vir para a igreja. Sabe por que muita gente vem com dificuldade, má vontade? Para ler Bíblia é uma dificuldade, um peso. A pessoa fica às vezes horas e horas no WhatsApp, no Facebook, mas para ler a palavra é um peso, a pessoa
perde aquela intensidade, aquele amor, aquela alegria, aquele prazer, é exatamente porque apagou a chama, ou está apagando a chama no seu coração. Está apagando por causa do pecado, a cinza, o pecado de não orar. Orar é como pôr lenha na fogueira. O pecado de não ler a palavra, porque ler a palavra significa receber luz, fogo no coração. A Bíblia fala que os discípulos do caminho de Emaús disseram que pela palavra de Jesus, quando Jesus falava, ardia os seus corações. O pecado de não evangelizar, o pecado de não perdoar as pessoas, guarda mágoa, é cinza no coração que apaga a chama. O pecado da mentira, da prostituição, do adultério, o pecado de falar mal das pessoas, o pecado do materialismo, de ouvir coisas impuras, imundas e olhar e ver coisas impuras e imundas, ouvir músicas mundanas, o pecado de assistir filmes mundanos, sujos, o pecado, às vezes, de ser sensual, mulher atraindo pessoas ao pecado por causa da maneira de vestir, a chama se apaga. A chama se apaga pelo pecado, fazer aquilo que Deus proíbe fazer, aquilo que não é da essência de Deus. Deus é santo. Um cristão também deve ter a essência de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Não combina a essência de Deus com nudez, com sensualismo, com alcoolismo, com drogas, com mentira, com palavrão, com piada suja. Não combina, isso apaga a chama do Espírito. Não combina a essência de Deus com preguiça. Jesus disse: eu e meu Pai trabalhamos até agora. Trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A essência de Deus, o Espírito de Deus em nós, não combina com o pecado. E não combina também com o desamor. Sim, a chama se apaga quando o cristão deixa de ganhar almas, trazer convidados à igreja, deixa de evangelizar. A chama apaga exatamente porque o pecado entrou. E quanto menos você pratica o bem, menos esta chama cresce, mais ela se apaga. Quanto mais você faz a obra de Deus, mais Deus cuida de você, mais o Espírito Santo aquece o seu coração em poder, amor e temor. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Não é? Deus cuida daquele que dá fruto. Toda vara que dá fruto é cuidada para que dê mais fruto ainda. Então, meu irmão, minha irmã, a chama se apaga não é só por causa dos pecados proibidos que eu já citei, ou seja, das coisas proibidas, né? Todo pecado é uma proibição, mas também pelas coisas que devemos fazer e não fazemos. Isso é consequência de um coração gélido, frio. E a Bíblia diz que o que esfria o coração é o pecado. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Por multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará. Sabe por que você não tem mais prazer de vir aos cultos? Você, jovem, em pleno sábado, você não vem ao culto da sua igreja? É o pecado que aninhou no seu coração. É o pecado que está cada dia mais se avolumando no seu coração. Para que o fogo cresça dentro de nós, tem que ter espaço para o Espírito Santo, espaço para o fogo crescer. Como é que tem espaço no coração que se enche das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, das coisas deste mundo? A Bíblia diz: portanto, vós que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Em Romanos 12, 11, a gente lê na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Está escrito:
trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. O que é que ferve a água na sua casa, o chá? Não é o fogo? É o fogo. O que fervia a água no tempo que eu era criança era a lenha, porque naquela época não tinha fogão a gás. Era a lenha que produzia o fogo e o fogo fazia ferver a água, o chá, a água para o café. O que é que faz ferver o seu coração em zelo por Deus, em amor, em alegria no Senhor? O que faz seu coração ferver é o fogo do Espírito Santo. Sem ele, meu irmão, minha irmã, você perde vontade de vir à igreja, alegria de servir ao Senhor, você abandona o serviço de Deus. Você era obreiro, hoje você não é mais. Você era pastor, hoje não é mais. Dirigia uma congregação, hoje não mais. Tinha prazer em vir orar, cantar, louvar, hoje você vem na marra. Vai ler a Bíblia com preguiça, com sono, com má vontade. Isso é sinal que a chama ou apagou ou está se apagando na sua vida. O Espírito de Deus está em você, ele não saiu. Agora, como que o Espírito de Deus está em você? Ele está triste ou alegre? Você apaga ele ou você dá lugar a ele? Você comunica com o Espírito Santo ou sequer fala com ele? Como é que está a sua relação com o Espírito Santo? Que a Bíblia diz que é uma luta dentro de nós, a carne e o Espírito, né? Está dentro de nós, tanto a carne quanto o Espírito. Agora nós aqui decidimos quem vai dominar a nossa vida. Se vamos entregar os prazeres da carne, a preguiça, a sonolência, aos prazeres pecaminosos, ou se vamos nos entregar à vontade santa do Espírito de Deus. A escolha é minha, a escolha é sua. Muitas vezes você tem que escolher contra, os desejos que estão dentro de você. Seu desejo, por exemplo, o desejo de muitos hoje era ficar dormindo até tarde, em pleno domingo. Os que deram lugar à carne ficaram dormindo ou descansando. Outros, o desejo era ir passear, ir para qualquer lugar, algum lazer. Mas outros, o desejo foi vencido. Muitos tiveram também esse desejo, mas decidiram: não, eu vou para a casa de Deus, eu vou para o santo jejum, eu vou dar lugar ao Espírito Santo. Muitos vieram cansados, dormiram pouco, a vontade era de comer, mas vieram em jejum. Por quê? Porque decidiram ouvir o Espírito Santo, dar lugar, liberdade ao Espírito Santo, e assim a chama vai continuar acesa. O fervor no coração, o amor verdadeiro, o amor intenso, isso é fervor, isso é chama. O temor a Deus vai ser mantido nesse coração. Mas quem escolhe a carne, diz a Bíblia, os prazeres, o dormir, o descansar, folgar, come, bebe, folga, descansa, ó minha alma. A palavra de Deus diz: assim virá a tua pobreza. Quantas pessoas estão com a chama se apagando e a pobreza espiritual chegando? Pobre é aquele que é vazio do Espírito, vazio de amor, vazio dos dons, do fogo do Senhor. Então veja que o Espírito está em mim, mas há um desejo, o velho homem também está. Compete a mim mortificá-lo, mantê-lo morto, os seus desejos da minha carne, que é prostituição, que é adultério, que é tudo que não presta, e que são prazeres lícitos, mas também são pecaminosos. Dormir demais, descansar demais, não ter decisão para ler a palavra, para orar, para buscar a presença de Deus, para vir aos cultos, mesmo estando cansado. Isso é decisão. Eu estou cansado, aí você deixa a carne dominar. A carne grita: eu estou cansado, eu tenho que descansar. Aí você escuta ela. Aí a carne fica forte dentro de você. Aí vai apagando o Espírito.
Mas seu coração não ferve mais de amor e paixão por Deus. Fica gélido, frio. Olha o tanto de crente frio que tem por aí. Nem nos cultos de manhã eles vêm. Jovens que nem no culto de sábado vêm. Pessoas que nem à noite vêm. Pessoas que só aparecem na ceia e olhe lá. Pessoas que não trazem um convidado à igreja. O amor, ou seja, o coração não pega, né? Não pega fogo de amor pelo próximo. Não traz um visitante, não prega o evangelho, não ganha almas. É o coração que está quase apagando ou já se apagou a chama de Deus. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com fervor. Como que vai ter fervor sem o fogo do Espírito? Como haverá o fogo do Espírito se não andarmos no Espírito, não dermos lugar ao Espírito, não enchermos do Espírito cantando, louvando, salmodiando ao Senhor no nosso coração, meditando na palavra, orando e jejuando também para quebrar a carne? Como que o fogo vai continuar aceso e vai aumentar no meu coração? Como terei um coração fervoroso se eu dou lugar à carne? Qualquer dorzinha já me bota na cama e me tira da igreja. Qualquer problema já me afasta da presença de Deus. Eu tenho que ter decisão, dizer não, carne. Você está com orgulho, você está com soberba, mas eu vou me humilhar. Eu vou pedir perdão. Não, carne, você está cansada, mas eu vou buscar ao Senhor. Eu vou buscar mais fogo do Espírito Santo. Quando a pessoa ela perde esse entusiasmo, ela passa a ser então uma pessoa preguiçosa. Não sede vagaroso no cuidado, não sede preguiçoso. Seja zeloso no cuidado, sirva ao Senhor com o coração fervendo de amor, de paixão, de temor, de zelo e de alegria. Isso é possível mantendo a chama do Espírito acesa em nosso coração. Quando a pessoa vai dando lugar ao pecado, vai desencadeando dentro dela esse esfriamento do fogo do Espírito. E isso começa com pequenas coisas. Não tem nada a ver, né? Hoje, infelizmente, o diabo entrou através de falsos pastores, falsas igrejas, pensamentos, doutrinas falsas, e tem muitos cristãos caindo nessa. Um abismo chama outro, é um pecadinho assim que te leva a outro amanhã, outro depois, e você vai achando isso normal, é comum. Hoje aí fora está tudo comum, não é? Homem com homem, mulher com mulher e até com animal, já está tudo comum. É comum hoje cristão falar palavrão, piada suja, ver pornografia. É comum para muita gente cristão não vir à igreja em plena escola dominical, em pleno santo jejum. É comum hoje ouvir alguns dizer assim: a nossa igreja podia ser como as igrejas fulanas, que só abre no domingo. Ó, preguiça! Parece que tem gente que está enojado de Deus, está tomando nojo de Deus, da presença de Deus, de buscar a Deus, que era um culto só. Meu Deus, mulher que ama o marido quer estar com ele o tempo inteiro, marido que ama a mulher quer estar com ela o tempo inteiro. A igreja primitiva estava com Deus e buscando a Deus o tempo inteiro, no templo e de casa em casa, todos os dias. Mas por quê? Porque acendeu uma chama no coração dela lá em Pentecostes, e ela não deixou a chama se apagar. Atos 2, 42 em diante vai dizer que todos permaneciam no ensino, na doutrina, né, dos apóstolos, na comunhão. Era uma igreja que tinha comunhão de casa em casa, nas células, no partir do pão e nas orações, nas casas e no templo. Não é como hoje, tem um culto de jovem, tem 50 aqui, o restante não. Tem o santo jejum, tem 50 irmãos aqui, o restante não. Estavam todos juntos, diz a Bíblia. Comunhão mantém o fogo aceso no coração. Palavra, oração, como já falei, mas também louvor e também obediência à doutrina, ao ensino que é pregado na sua igreja, o verdadeiro ensino. Do contrário, você vai deixar o pecado entrar no seu coração dizendo: isso tem nada a ver não.
Isso não tem problema. Aliás, todo mundo na igreja já está fazendo isso, mas você não é todo mundo. A maioria faz isso, pois é, por isso que a minoria vai subir. Muitos chamados, poucos escolhidos. Você está seguindo a carne e a maioria. Nós temos que seguir o Espírito Santo dentro de nós. Sabe, quando a pessoa dá muito lugar ao pecado, ela vai ficando comum, ela não sente mais a dor da consciência, o peso, a tristeza pelos pecados que ela comete. Ela fala palavrão e não sente nada, acha comum, normal. Ela falta um culto, está normal. Ela não leu a Bíblia, está normal, comum. Ela perdeu a sensibilidade, o fogo se apagou. Os pecados acumularam tanto que cauterizaram a mente dessa pessoa. Ela não tem peso de consciência mais, dor de consciência. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, do juízo, né, da morte, da condenação, é o Espírito Santo. Se ele está apagado, neutralizado, você não deixa ele agir dentro de você, você não dá atenção a ele, então a sua consciência vai ser endurecida. Você vai fazer um monte de coisa errada e vai dizer, tá certo, porque a maioria é assim. Não, tá bom, eu sei o que é ser cristão. Eu não sei o que é ser cristão. Quem sabe é o Espírito Santo. Jesus deixou isso claro. Eu vou para que o Espírito venha, o Consolador, e é Ele que vai vos fazer lembrar de tudo eu quanto tenho ensinado. Quem é que desperta dentro de nós, não é o calor, né, pela palavra, pela obediência aos mandamentos do Senhor, o prazer em obedecer. Quem é que desperta a nossa consciência também do que é errado? É o Espírito Santo. Se ele está apagado, então sua consciência está apagada. Aí vale tudo, vale não ler Bíblia, vale não orar, vale não dizimar, vale não vir à igreja congregar, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. E um pecadinho chama outro pecado, pecado do qual você não sentiu dor por ele, tristeza, que é isso que o Espírito Santo causa em nós, na nossa consciência. Você não sentiu nada, você vai cometer de novo e cometer outros e outros e outros e outros. Um abismo chama outro abismo. Qual é o caminho para a gente ter este avivamento, este fogo de volta? Existe um caminho, mas antes de falar do caminho, eu quero lembrar você das consequências. Eli deixou esse fogo apagar no coração dele. Ele passou a ser conivente com o pecado dos seus filhos, não tomou medida. Há muitos crentes que acham que se alguém pecar, principalmente líderes, pastores, se pecar, não deve tomar nenhuma medida disciplinar, não. Tem que deixar a pessoa do mesmo jeito, se dirige à igreja, continua dirigindo. Não, mas não é isso que deve acontecer. Foi isso que Eli fez e errou. Deixou os filhos continuar sendo sacerdotes, exercer o ofício, e eles estavam roubando do povo, lesando o povo, e estava tendo pecado de prostituição com as mulheres que frequentavam o templo. Ele não suspendeu eles. Ele foi conivente com o pecado. Isso trouxe a ele cegueira espiritual e falta de sensibilidade, discernimento espiritual. Quando Ana, né, foi lá no templo, que ela estava pagando votos e orando ao Senhor, ou seja, ela estava sob, né, um voto que ela fez ao Senhor, estava orando, consagrando. Ele olha para ela, vê ela mexer os lábios e ele diz, você está angustiada, o que foi? Você bebeu muito vinho? Olha só, perde a sensibilidade espiritual, causa cegueira. O pecado faz a gente também abandonar a obra de Deus. Quantas pessoas que eram obreiros hoje não são mais, eram pastores hoje não são mais, lideravam a célula hoje não mais, fazia isso e aquilo na obra de Deus hoje não mais. Quantas pessoas que abandonaram os cultos, quantas que vêm lá uma vez na vida, na Santa Ceia, olhe lá. Mas a palavra continua a mesma, não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, quanto mais que se veja que vai aproximando aquele dia. Está falando o dia da volta do Senhor. Ovelhas que estão fora, descongregadas, desigrejadas, a segunda palavra não vai ter condição de subir. Vai ter problema na vinda do Senhor.
Outra coisa que acontece quando damos lugar ao pecado no nosso coração está em 1 Timóteo 1, 19 a 20, fala, né, daqueles homens chamados Hermineu e Alexandre. Eles foram entregues por Paulo na mão de Satanás, porque antes eles eram parte da igreja, mas deixou o pecado entrar e se tornaram críticos. Quando você vê pessoas criticar demais, só criticando, pode saber que já apagou a chama no seu coração. Está sem luz, está sem chama, está sem calor do amor e do temor do Espírito Santo em seus corações. Aí se tornam críticos. Critica pastor, critica igreja, critica tudo. Está cheio deles aí na internet e em algumas igrejas. Qual é o caminho para ter o avivamento? A gente vê hoje falar muito em avivamento, né? Quando tem um mover, quando tem algum evento assim, cai às vezes 2, 3 no chão, 10, 20, mas levanta, na maioria dos casos, do mesmo jeito. Não muda nada. A pessoa não muda, não passa a amar mais a Jesus, a fazer mais a obra de Deus com temor, com amor, com fervor, porque esse avivamento vem dos homens, não vem de Deus. Quando vem do Espírito Santo de Deus, a pessoa levanta transformada, amando muito mais, temendo a Deus muito mais, evangelizando e ganhando almas muito mais. Ou talvez pela primeira vez, né, o que nunca fez. Sim, é isso que acontece. Mas como trazer o verdadeiro avivamento? Como reacender a chama no coração? Só tem uma mensagem. Não é essa que está aí na maioria dos altares, não. A maioria dos altares aí é para a pessoa vencer na vida material, é motivação, ou prega para o auditório, mensagem que o povo aplaude, agrada, para o povo continuar vindo à igreja. Pois é, isso não traz avivamento, não traz fogo para o altar, porque para o fogo vir para o altar tem que tirar a cinza do altar. Para o fogo vir para o coração da gente, tem que arrepender dos pecados. E para arrepender tem que pregar e falar de pecado. E falar de pecado causa dor. Quem está em pecado e ouve a verdade dói, machuca. Não é como ouvir uma palavra de 1000 promessas, mas é o único caminho. A palavra de João Batista foi: arrependei-vos e convertei-vos. A palavra de Deus vai nos dizer em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, olha aí, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, converter dos seus maus caminhos e orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O único meio é pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ter consciência, a enxergar o pecado que a nossa consciência não enxerga mais, não sente mais dor por ele. É orar dizendo: Senhor, mostra-me o pecado que me está oculto. Senhor, cura minha mente para sentir o pecado, dor pelo pecado, tristeza pelo pecado, me ajuda a arrepender do pecado. E pecado tem nome, né? Tem gente que comete 1000 pecados, depois chega na presença de Deus como se nada tivesse acontecido. Não é assim. Tem que arrepender e deixar. Não é confessar hoje e amanhã repetir. Tem que converter. Converter é mudar de atitude. Aí o Senhor vai sarar. Aí o fogo vai ser reaceso. E nós somos sacerdotes de nós mesmos, em primeiro lugar. Está lá escrito, né, em 1 de Pedro 1,9, somos sacerdotes para manter acesa a nossa chama. E se acesa está a chama no nosso coração, então o amor está aceso para com Deus e para com o próximo. Aí nós vamos atender o que está em Provérbios 24:11. Livra os que estão destinados à morte, salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. De Deus, tirar cinzas do altar, tirar o pecado, para que o fogo aumente cada vez mais. Isso significa mais amor, mais fé,
mais longanimidade, né? Mais ânimo, mais alegria no Senhor, mais frutos, resultados na obra de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude